Olá, pessoal. Aqui é a Alessandra e estamos começando a nossa sexta reunião. Casamento, um chamado a morrer para desfrutar de uma vida abundante. O título: Casamento na perspectiva do Pai. Estamos iniciando nossa sexta reunião. Hoje quero encorajar vocês a olhar um para o outro sobre a ótica de Deus. Isto requer de nós uma consciência purificada, como já temos visto em cada uma das reuniões anteriores. Só seremos parceiros melhores quando tivermos um relacionamento adequado com Deus. Isto tem que ficar muito claro para nós, e aí sim seremos aptos para ajudar uns aos outros. O Senhor trabalha em nós e através de nós, se revelando e revelando nossas verdadeiras intenções. Uma imagem precisa de quem é Deus é vital para um casamento saudável. Como você vê Deus? Já pensou nisso? Fale a primeira imagem que vem em sua mente. Por exemplo, quando fecho os olhos, eu vejo Ele com as mãos estendidas para mim. Isso me acalma e ao mesmo tempo me faz ir para os seus braços. Mas é apenas uma imagem, e sabemos que o Senhor é ilimitado, e levaremos a eternidade para conhecê-lo. E confesso que diante de toda essa plenitude de quem Deus é, não há fim em conhecê-lo. Sempre haverá mais e mais. Quanto mais tempo passarmos juntos com alguém, mais íntimos nos tornamos, mais atentos ficamos. Enfim, o relacionamento muda e passa a não ser superficial. O nosso Deus anseia em se relacionar conosco e se revelar a nós. Mas nossa falta de intimidade com Deus causa em nós um vazio que tentamos preencher com os substitutos mais instáveis: riqueza, prazer, fama, respeito das pessoas. Enfim, longe dele somos um poço sem água, um porto inseguro e um farol sem luz, guiado pelas inseguranças do coração e por uma alma instável. A solução é olhar para Deus. Quanto mais o conhecemos, mais realmente o contemplamos. E as outras coisas vão perdendo brilho e a nossa instabilidade e insegurança vão se ancorando no que Deus é e não em quem eu sou. Por isso, o alicerce vai se tornando mais firme a cada dia e vamos aprendendo a ver as coisas como realmente são e lidar com as pessoas da maneira certa. E assim, depois disso bem entendido, começo a ser iluminada pelas verdades eternas e as prioridades vão sendo colocadas em ordem. Devemos nos relacionar com o cônjuge à luz da eternidade. A consciência da eternidade nos afasta das discussões infantis. Não podemos desperdiçar o casamento pela mera busca da felicidade individual. Se servimos ao Senhor, que toda sua expressão aqui na terra foi amar, perdoar e se doar. O relacionamento conjugal é uma maneira muito poderosa de demonstrar o Evangelho e a glória de Deus. Nosso casamento expressa aquilo que acreditamos. Que maneira incrível de anunciar ao mundo que nós somos diferentes. Temos a mente de Cristo, o poder do Espírito Santo. Escolhemos morrer para nós mesmos e amar e perdoar, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Não porque somos bonzinhos em nós mesmos, mas porque Jesus me amou primeiro e quer me fazer canal desse amor que tanto nos constrange. Aproxime-se de Deus e deixe seu casamento transbordar o que você tem ganho em Deus com essa proximidade. Deus habitará conosco de uma maneira que nenhum de nós jamais experimentou. Mas preciso fazer uma observação. Um casamento centrado em Cristo e voltado à eternidade é um compromisso sério, muito diferente do que vemos em filmes. Vamos abrir mão de ser feliz no sentido de feliz ou de o que é ser feliz ao mundo. Agora, não vivemos só pelo hoje, mas vivemos para a eternidade. Protejam seu casamento, lembrando um ao outro
que Deus é santo e que Jesus vai voltar a qualquer momento. Vamos ter que abrir mão de muitas coisas divertidas para o mundo. Teremos escolhas difíceis a fazer para glorificarmos a Deus. Escolhas que nos farão mais santos, mais apaixonadas por Deus e, consequentemente, um pelo outro. Que perspectiva extraordinária! O Espírito nos enche com tanto poder que sua presença ativa reflete no nosso exterior. Em nossas atitudes, isso nos levará a expressar alguns atributos de Deus: amar, bondade, misericórdia, humildade. Aliás, a humildade é a chave para um casamento saudável. As brigas se intensificam quando o desejo de estar certo é maior do que a vontade de ser como Cristo. Em geral, quem ganha a briga é a pessoa que menos age como Cristo. A pessoa humilde não faz questão de vencer, mas faz questão de ajudar o outro a ser mais separado para Deus. Em Tiago 4:6 diz assim: antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus luta ativamente contra as pessoas orgulhosas. Ele luta em favor dos humildes, sobre os quais derrama sua graça. Nada é melhor do que a graça de Deus derramada em nós, e nada é pior do que enfrentar a oposição divina. É uma luta escolher a humildade e realmente me revestir dela. Em Efésios 4:1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isto é radicalmente diferente daquilo que sentimos vontade de fazer. Isso é contrário a tudo que somos incentivados no mundo. No mundo, temos que ter controle, sermos independentes e poderosos. É mais fácil pensarmos como o mundo e nem nos dar conta disso. Nosso pensamento quer resistir às verdades bíblicas, porque não priorizamos ter tempo com as coisas de Deus. É só compararmos quanto tempo gastamos na televisão, internet, redes sociais, lojas, mercado, e compare com o tempo que é dedicado à oração e à leitura da palavra. Precisamos lutar contra essa mentalidade humana distorcida, nos alimentar do que é espiritual, para vencer o apetite carnal. Em 1 Pedro 2,11 diz: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Se meu desejo é demonstrar a humildade de Cristo, necessito de constante orientação das Escrituras para fazê-lo. Sou tão debilitada que preciso manter os olhos nos exemplos de Jesus e orar, pedindo ao Espírito que me capacite a viver por ele. Se não reconhecemos a existência dessa batalha constante entre alma e espírito, e não começarmos a lutar diligentemente, o orgulho, a soberba, nos impedirá e se enraizará cada vez mais em nosso coração, já propenso a servir ao eu, destruindo nossa vida e o nosso casamento. As pessoas orgulhosas são defensivas, nervosas, gostam de jogar a culpa nos outros e se concentram em si mesmas. As pessoas humildes se quebrantam diante do próprio pecado e são misericordiosas com os erros dos outros, mais preocupadas em agradar a Deus do que ao seu ego. Elas tentam, pela graça divina, se manter focadas na vontade do Senhor. Ao contrário disso, nos tira da ajuda de Deus, que se posiciona ativamente contra nós quando somos orgulhosos. Você pode pensar que está batendo o pé contra o seu esposo ou esposa, mas, em última instância, é a Deus que você está se opondo. Deus se agrada dos humildes e ele derrama sua graça com generosidade sobre eles. Considere suas brigas com seu cônjuge,
sob essa perspectiva. Não é sobre quem venceu a briga, e sim quem está livre da culpa ou de culpar o outro, entendendo que somos dois pecadores que carecem de ganhar mais de Cristo. Devemos alinhar nossa dificuldade buscando a palavra, uma boa comunicação, clareza dos fatos e, se precisar, chamar irmãos maduros. É importante estar certa ou fazer o que é certo. Provérbios 29, 23 diz: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Isaías 66, 2 diz: a este eu estimo, a humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Não existe lugar mais seguro do que a vontade de Deus. Tire os olhos do mundo por tempo suficiente para permitir que as verdades das Escrituras criem raízes em seu coração. Quanto mais você buscar crescer na busca pela semelhança de Cristo, mais você se libertará do seu orgulho. Até mais. Até a próxima reunião.